Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta e hoje a edição número 124. A gente vai falar do ChatGPT e recebendo dois queridos especialistas na área de tecnologia. Os dois já estão por aí, já vi que os dois estão próximos, já entraram aqui para participar ao vivo conosco. A gente vai falar sobre o ChatGPT. E agora? A inteligência artificial vai nos substituir? Pode nos substituir? Vamos tentar entender essa ferramenta, essa tecnologia de inteligência artificial que vem revolucionando as nossas relações e que traz tanta incerteza e ao mesmo tempo tanta novidade nessa questão da inteligência artificial. A gente vai falar, como eu já disse, com o João Lima e com a Luísa Serafim, dois queridos, e eu já vou aqui recebê-los para a gente começar a tratar desse tema tão interessante. Já tem uma solicitação aqui para o João Lima para que ele participe conosco. Já convidei também. Oi, querido, boa noite, bem-vindo ao Direito Tudo em bom? Pauta. Alegria minha, prazer aí contribuir. Imagina. Vamos falar aí desse tema tão instigante e intrigante, né? E que traz tanta luz aí para a questão da inteligência Então, artificial. Santino, eu vejo como uma grande oportunidade e uma grande ferramenta para o mundo, né? O pessoal critica quantos empregos vai perder, eu vou perder meu emprego. Eles vão se reinventar, né? Isso é uma verdade. Eu gosto de fazer uma analogia, as tarefas repetitivas, elas vão começar a ficar menos normais, né? Então, as máquinas, os equipamentos, a inteligência artificial vem para ajudar nisso, né? Então, lá nos anos 2000, lá quando o Google foi inventado, né? No início dos anos 2000, nós tínhamos o KD, para quem é mais antigo, e usava o KD para buscas, e tivemos um grande salto com a ferramenta de buscas que foi o Google, que conseguiu fazer buscas muito mais assertivas. E eu entendo que em vários campos essa ferramenta vai nos ajudar. Então, são evoluções que a gente tem aí. Legal. Gente, João Lima está aqui conosco agora também. Vocês me ouvem bem? Sim, doutor. Vamos lá. Muito bem-vindos ao Direito em Pauta. Eu vou rapidamente apresentá-los aqui. O João Lima possui mestrado em Ciência da Computação, doutorado em Direito e em Ciência da Informação, fez estágio na Universidade de Bolonha, trabalha desde 95 na área de informática do Senado Federal, lidera lá os projetos norma.leg.br e lexml.gov.br. É um dos autores dos livros Memória Legislativa do Código Civil e A Gênese do Texto da Constituição de 88, e também foi finalista do Prêmio Jabuti em Direito em 2014. Bem-vindo, boa noite. Agora eu vou apresentar o Aloysio rapidamente. Aloysio Maicote, é assim que fala? Maicote Serafim. Formado em Engenharia de Computação, pós-graduado em Gestão Empresarial, Desenvolvimento de Produtos e Negócios. Tem experiência de mais de 15 anos em telecomunicações, em TI, infraestrutura de tecnologia, desenvolvimento de software e hardware, além de forte vivência em gestão de projetos complexos. Participante ativo em feiras de tecnologia no Brasil, China, Europa e Estados Unidos. Participou de programa de imersão no Vale do Silício e é atuante no ecossistema de Startup Weekends incentivado pelo Google. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês participarem do Direito em Pauta. Estou curiosíssimo, porque eu sou um dos usuários do ChatGPT e acho que tem muito aí para a gente falar sobre isso. A gente vai fazer num formato de bate-papo. Eu vou perguntando e aí vocês vão respondendo, cada um escolhe o que responder, sem muita formalidade. Eu acho que... Na verdade, o João nem falou, né? Boa noite, João. Fala primeiro aí, depois a gente... Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra participar, contribuir com essa discussão, que é um tema tão atual e importante, né? Vai mudar a forma que a gente lida com a informação. Então, é um prazer contribuir com a discussão junto aí com o Aloysio. Obrigado.
É isso aí. Gente, acho que a gente podia começar falando o que é o ChatGPT e como ele funciona, para a gente, até para clarear para vocês. O programa, além de ao vivo, a gente distribui em várias ferramentas, em várias redes, e ele é assistido não só por advogados, mas por público em geral. Então, a gente faz algumas perguntas mais simples, mas para dar luz e aí dar oportunidade de todos que acompanham o programa depois poderem acompanhar do que a gente está falando. Acho que essa pergunta mais simples e básica, mas muito importante, que é o que seria o ChatGPT e como ele funciona. Eu começo? Pode ser. O ChatGPT é um programa desenvolvido com a tecnologia da inteligência artificial pela empresa OpenAI, né? E ele oferece como principal característica a interface por linguagem natural. Então, você consegue fazer perguntas e ter respostas. Mas ele funciona de uma forma muito diferente do Google. Ele é um modelo treinado com bilhões e bilhões de textos e palavras, e ele cria o modelo da linguagem. Depois que ele criou o modelo da linguagem, ele não mais acessa esses textos de origem. Então, ele vai com a técnica predição da próxima palavra, respondendo palavra a palavra de acordo com essa estatística, né? Então, é muito interessante. A inteligência artificial é área de pesquisa muito antiga e agora tem, nos últimos 5 anos, tem revolucionado várias áreas, né? Tá. E aí, e como que ele funciona, Aloysio? Como que funciona? Eu baixo um aplicativo, eu entro lá e me cadastro. Como é que funciona? Como é que eu acesso? Como é que eu passo a ser usuário do ChatGPT? Tem um site próprio, ele é da Microsoft, né? Um braço da Microsoft, que já tem investido há anos. Então, dentro de um site, tem que fazer um cadastro, openai.com, e lá dentro tem o ChatGPT. Mas, para quem tem celular, entra uma vez, faz o cadastro, dá para fazer um atalho dentro do aplicativo e do celular, e aí ele fica sendo um ícone dentro do celular, fica bem fácil de usar. Inclusive, eu utilizo bastante como se fosse um aplicativo. Ele já está logado. O importante é ter uma conta do Google ou uma outra conta com a Microsoft, dá para fazer o cadastro. Interessante notar que ainda estão aprendendo a como monetizar, né? Não tem propaganda ainda, né? Tem sistemas aí para vender, principalmente para quem está fazendo integração, mas ainda assim, com certeza vai vir no futuro aí novas formas de acessar ele via aplicativo, via outros softwares que vão integrar com ele, né? Tá. E a gente tem a versão gratuita e tem uma versão que é paga. As duas versões, elas entregam diferente? A gratuita e a paga entrega pode mais? Pode completar a minha resposta, mas a paga, a primeira coisa que ela garante, ela está disponível a todo momento. A AI, ela demanda muito processamento, né? Então, como todo mundo utilizando ao mesmo tempo, quando tu usa a versão free, por alguns momentos do dia, tu percebe que ela está fora do ar, né? Ela está esperando, ela te dá uma mensagem dizendo que está sendo muito utilizada e pede para você aguardar. E para quem paga, não, então ela está disponível 24 horas. E também tem a versão paga para quem quer implementar nos seus softwares, empresas que têm softwares e querem implementar as APIs, né, as chamadas do sistema, para integrar junto com o ChatGPT. Tá. Só completando. Pode completar, João. Essa é a ideia. O ChatGPT Plus, que é a versão paga, né, ele custa $20 por mês, independente da quantidade que você usa, né? Então, existe uma outra versão que é só o GPT, que é um playground, que aí é mais do que o chat. Você tem outras formas de interagir, inclusive via API, via comunicação entre programas também, né? API do GPT. Então, eu também assino, além do ChatGPT Plus, eu assino essa outra. Eu pago $5, $7 por mês as atividades que eu venho fazendo. Eu acho muito barato. E só uma última informação que é importante. Ontem foi lançado o GPT-4. E você só acessa o GPT-4 se tiver a versão paga do ChatGPT. A versão gratuita você não consegue acessar.
O GPT-4 foi Exato. lançado Parece ontem, que foi né? a preparação para a nossa live, né, doutor Moreira? E me fala uma coisa, eu só fiquei com uma dúvida. Se eu for um assinante gratuito e fizer uma pergunta para o chat GPT, e se eu for um assinante Plus, pago ou já no chat GPT-4, a resposta ela vai no mesmo limite ou eu consigo ter uma resposta mais completa nas versões pagas e no No chat caso GPT-4? do modelo GPT-4, que é acessível pelo chat GPT Plus, com certeza a resposta é de mais qualidade. Ele faz coisas que o outro não faz. Por exemplo, cálculos matemáticos mais precisos, uma tradução melhor, mais acurada, né? Então, é muita novidade que veio de ontem para hoje aí. Então, a diferença é essa. Atualmente, se você usa o GPT-4, a qualidade da entrega é muito melhor, porque o modelo é muito maior. Ele tem mais cálculos por trás. Tá. E o nível de confiabilidade? Porque quando lançou, eu ouvia muito que as respostas tinham uma limitação, parece que de 2021 para frente, que perguntas... teve até uma coisa que foi divulgada da questão da morte do Ayrton Senna, que teria sido em São Paulo, num acidente que ele teve, mas isso já está superado, a questão da confiabilidade das respostas. Acho que pode. Se quiser, posso falar. Por Mas favor. é a sua vez, eu acho que é melhor. Não, é porque eu ia complementar, porque na IA em geral é uma questão de aprendizado de máquina mesmo, né? De base. Então, esses aprendizados já estão acontecendo há muito tempo, só que recentemente, em dezembro, quando lançaram, é que se expôs para, digamos, não passar vergonha, né? Essas vergonhas serem menores. Então, eles esperam ter um amadurecimento a ponto de agora estar saudável o suficiente para surpreender. Mas não tenham dúvida que a velocidade de aprendizado de máquina ela é muito rápida e muito rapidamente essas coisas vão se propagando, vão melhorando, né? Então, sobre essa questão Pode completar, da gente. confiabilidade, né, eu complementaria o seguinte: ele é um modelo de linguagem estatístico. Então, aquela informação, vamos dizer assim, do senso comum, que foi treinada bastante, ele consegue responder muito bem. Ele não vai ter de forma alguma, doutor Moreno, a informação factual, a informação de ontem. Existem outras empresas trabalhando nessa integração da web com o GPT, né? Mas é importante, nesse momento inicial da nossa conversa, entender essa técnica que ele fala de predição da próxima palavra, que isso é chato. Então, eu fiz o seguinte teste. Eu coloquei o caput do artigo 1º da nossa Constituição, que fala a República Federativa do Brasil, aí termina, tem como fundamento. Eu omiti o fundamento. E perguntei qual é a próxima palavra com o percentual. Né? Ele falou, olha, 84% a palavra é fundamento. 7% a palavra é princípio. Então, ele foi pelo que... Agora, por que ele falou que 84% era fundamento? Porque essa frase existia na base que ele foi treinada milhares de vezes, ou centenas de vezes. Então, a probabilidade é maior. Né? Então, esse é o pulo do gato. Ele consegue conhecer as ligações entre as palavras em contextos diferentes. Né? Então, ele, no conhecimento geral, é muito bom, inclusive conhecimento de algumas áreas, mas ele não vai ter, por exemplo, aquela jurisprudência que o senhor quer naquele caso que saiu recentemente. Ele não vai ter isso. Inclusive, complementando, claro que a base de dados é muito relevante e surpreende, mas a grande revolução do ChatGPT é a linguagem natural. E a linguagem natural baseada nessa estatística de escrever bem, né? De fazer boas redações, de escrever um texto. Então, como eu disse, pegar a estatística associada à linguagem, ao inglês, ao português, enfim, as linguagens. Tanto é que está sendo muito utilizado o ChatGPT para desenvolvedores de software que querem parte de um código bem específico. Então, uma pergunta bem feita faz ele gerar um código muito bem feito, um código de desenvolvimento de software, ou parte dele, porque ele é muito bom realmente na linguagem natural, em escrever textos. Isso
o Aloysio falou, doutor Morelli, é muito importante. A pergunta bem feita, o prompt que a gente chama, né? Tem surgido até o papel agora chama engenheiro de prompt, acredita? Mas veja só, em algumas áreas não adianta uma pergunta bem feita. Por exemplo, se o senhor perguntar, me dê referências bibliográficas desse tema específico, quase certeza que quase tudo que ele vai detalhar lá não existe. Não existe. Se o senhor perguntar quais são as 3 críticas de Kant, ele vai acertar. Por quê? Porque ele treinou isso aí muitas vezes. Mas aquele artigo, que é um paper que saiu no periódico do 2019, não teve, vamos dizer assim, força suficiente para sensibilizar essa máquina estatística que é o GPT, entendeu? Entendi. Acho que está dando para... Eu que sou leigo em tecnologia, está dando para entender o funcionamento, né? Como é que ele funciona. Ele vai buscar nessa base de dados de uma maneira simplista que teve repetição, A gente repetição, poderia repetição. chamar base de dados, a gente tem que chamar modelo de linguagem. Ele chama LLN, Large Language Model, é o modelo de linguagem. Porque a base de dados ele jogou fora. É igual a escada lá de Wittgenstein, né? Você leu o Tratado Lógico Filosófico, subiu, entendeu tudo, jogou a escada fora. É mais ou menos isso que o GPT fez. Ele baseou, ele leu toda a Wikipédia, ele leu milhares e milhões de livros, são 2 bases de livro, e depois de tudo isso, ele joga essa base fora e tem um modelo de linguagem. Esse é o ponto. Entendi. Entendi. E essa questão do plágio? Muito se fala disso, o leigo fala da questão do plágio, de fazer TCC. Depois a gente vai entrar nessa questão da educação. Mas, limitando a minha pergunta, a questão Inclusive, do plágio. a ferramenta do ChatGPT tem uma parte só para testar, ver se foi feito por humanos ou se foi feito por inteligência artificial. Claro que dá para burlar, e aí o trabalho é importante, mas tem vários sites se especializando em tentar identificar se o texto foi escrito por inteligência artificial ou por humano. Em relação a esse ponto, doutor Morello, eu faço a seguinte colocação. A gente está falando de autoria, né? Autoria é um ato de vontade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um senador da República pede a um consultor legislativo que faça um parecer, que faça um discurso. O autor desse parecer, desse discurso é quem? É o consultor ou é o senador que foi lá, leu, concordou, ajustou, corrigiu e disse, eu sou o autor, não é verdade? Então, para alguns casos, eu considero o GPT um assistente e para outros eu considero um consultor. Ele vai me dar as opções e eu faço a escolha e os ajustes necessários. Já teve um senador que já fazer um projeto novo de lei. Santa Catarina, exatamente. Eu acho que a utilização é infinita, né? Dá para a gente ficar dando exemplo aqui e mais exemplos. E a concorrência? Como é que o povo está? E vocês que são técnicos e conhecedores desse mundo de tecnologia, desse mercado? Assim, a Microsoft já há muitos anos, né? Há mais de 30 anos, está na frente do nosso computador, né? Ela tem o Office, ela tem o Windows, ela perdeu a corrida um pouco pelos celulares, ela tentou lá fazer o sistema operacional dela, mas na frente do computador ela tem conseguido essa vantagem. E na busca, né, o Google estava na frente. Com essa vantagem no ChatGPT pela Microsoft, ela sai na vantagem de estar com essa ferramenta dentro das ferramentas que ela já entrega, como Teams, o Word, o Excel. Tem formas, dá para usar o ChatGPT dentro de formas de Excel ou dentro de PPTs. É impressionante o uso e ele sai na vantagem mesmo. A Microsoft volta para o jogo de busca de inteligência para isso. Será que a gente perdeu? Completando. Não deu uma... A senhora está me ouvindo, doutor Morelli? Alô? Está me ouvindo, doutor Morelli? Complementando o que o Aloysio falou sobre essa questão da concorrência, é interessante a seguinte observação. Em 2015, quando a OpenAI foi criada, ela foi criada como uma empresa sem fins lucrativos. Em 2019, ela fez a transição para o modelo de lucrativo, né? E uma coisa interessante, ontem
ela não descreveu os parâmetros técnicos do modelo que ele lançou. Isso está escrito lá no anúncio, né? Por conta da concorrência. E todo mundo está criticando isso. Olha, não é mais OpenAI, agora tem que ser Close AI, né? Porque agora não está mais nada aberto. A gente não sabe o número de parâmetros, né? Essa informação que eu lhe passei sobre as bases de dados que foram criadas nos GPTs 3.5, eu não posso dizer a resposta para o senhor sobre o GPT-4, porque eles não divulgam. Então, a concorrência é grande, o mercado é bilionário, né? Essa estratégia deles foi muito boa. Ofereceu o chat GPT gratuito em novembro e agora, em março, né? Olha, para acessar o 4 tem que pagar 20. Eu paguei. Eu estou interessado e estou satisfeito. Eu vou pagar amanhã. Amanhã eu vou pagar. E pensando no aspecto jurídico, qual é o alcance do ChatGPT nesse ecossistema jurídico? Porque assim, ele vai fazer petição, ele vai fazer contestação, eu vou lançar os fatos lá e ele vai me dar o resultado. Quer dizer, até onde ele pode ir? Essa invenção é um dos poucos casos, doutor Moreno, que o inventor não tem consciência do que essa invenção pode fazer. Então, as pessoas estão descobrindo. Normalmente o inventor sabe o que a criatura faz. Né? Nesse caso é diferente. Então, são muitas as aplicações, como essas que o senhor mencionou. Então, ele é incrível. Ontem eu comecei a brincar com a Constituição, pedi para ele acrescentar um novo princípio fundamental da Constituição. Ele fez com a justificativa, né? A técnica legislativa ele é muito bom em trabalhar e a parte de extração de informação é perfeito, mas sempre tem que ter um cuidado, né? Em verificar o que ele está gerando, porque às vezes ocorre o que chama de alucinação. Ele vai por um caminho que é totalmente sem nexo, tem que ter realmente um cuidado. Mas vai modificar a forma, em relação a esse ponto que o senhor acabou de colocar. Na semana passada, o Ministério da Justiça de Portugal lançou uma versão do diálogo do GPT no site deles, só para tirar dúvidas sobre divórcio e casamento. Então, eles treinaram, porque o GPT tem isso. Apesar de ele ser um modelo de linguagem geral, você pode criar mais uma camada, como se fosse a cebola, treinando para determinado conteúdo. Né? Não sei se o senhor chegou a visitar lá na Pinacoteca, aquela exposição lá de São Paulo, Pinacoteca de São Paulo, você colocava o fone e conversava com a obra. Né? Por quê? Porque eles treinaram para aquele domínio. Então, é possível sim treinar, mas é necessário ter a base de dados confiável. Se você treinar com base incompleta, incorreta, desatualizada, você vai ter um resultado ruim ao final. Perfeito. Teve até uma pergunta da Terezinha, se eu não me engano, falando da questão que a academia está empolvorosa com relação ao ChatGPT, sua aplicação, e com relação à educação. Com relação à educação, a questão toda, ele vai revolucionar a forma como se ensina no Brasil? Ele tem essa abrangência? Eu tenho essa dúvida. Vai mudar o jeito de ensinar na sala de aula? Estou tentando imaginar a dimensão do que essa ferramenta, ou esse início, né, a ponta do... Eu acho que traz mais responsabilidade para o aluno, né? Não que o professor vá lavar mais as mãos, mas acho que traz mais responsabilidade, né? É como no passado eu fiz engenharia e algumas calculadoras não podiam usar na prova, só aquela mais simples, porque algumas calculadoras faziam todo o processo e a gente tinha que fazer a prova, o caminho todo do cálculo. O ChatGPT vem nessa linha. Você tem que fazer um curso de redação, vai ter que exercitar, vai ter que fazer leitura. Se o aluno utilizar para o mal, para simplesmente passar na prova, para fazer um trabalho, ele não vai aprender e a consequência é dele. Claro que o professor tem um desafio aí para tentar minimizar isso, mas eu acho que quem tem mais a perder é o aluno, se não usar da melhor forma. Eu concordo. Eu acho que o professor, inclusive, tem que ter o papel de ensinar a usar da melhor forma. Exato. Né? Então, esse
esse é o ponto. E usar, eu vi um depoimento de um professor lá dos Estados Unidos que ele falava assim, olha, não só vocês têm que usar o GPT, mas também essas ferramentas que geram imagens, né? Se a pessoa tiver dúvida, ele está lá. Então, eu acho que tem que ser realmente incentivado. O problema de aluno que paga para alguém fazer monografia existe há muito tempo, não só no Brasil, como em outros países, né? Na Itália, eu lembro de ver esses anúncios também. Mas é justamente esse ensinar a usar da melhor maneira que vai... Uma coisa super interessante, doutor Moreno. Às vezes eu estou lendo algum livro de filosofia e tem um conceito que não entendi, né, no meio da frase. Peço ao GPT, eu copio todo o trecho, o contexto é essencial, eu copio o parágrafo todo e peço para ele me explicar aquela expressão naquele contexto. E se eu não gostei da explicação, achei difícil, eu peço para explicar como se fosse para uma criança de 10 anos. Aí ele explica mais simples ainda, entendeu? Dá para fazer esse ajuste. O meu? O seu áudio está picotando um pouco. O som do som está picotando um pouco. Não sei se... Aqui. Vou tentar. Isso. Se a gente melhora um pouco. Alô? Tá me ouvindo melhor, doutor Moreno? Agora sim. Tá. Melhorou. Imagina, agora tá ótimo. Obrigado, viu? A dimensão é tão grande que eu estou perdido aqui como direcionar o nosso bate-papo, mas vamos em frente. Dá para a gente misturar qual que é a maior diferença, qual que é o diferencial dele em relação a tudo que já existe nessa seara? Dá para identificar? Ele é diferente. Eu acho que a gente falou sobre o grande ponto que chama atenção é como ele escreve bem, né? É a linguagem que ele utiliza. Claro que a base de informação ela ajuda muito a surpreender, mas eu acho que é a linguagem, é o escrever bem. Tanto que a gente citou aí, tem várias outras ferramentas de inteligência artificial sobre vários campos, né? Tem inteligência artificial trabalhando em dados, em imagens, geração de N, inclusive para tradução, né? O Google Tradutor também já trabalha com inteligência artificial já há algum tempo, no nível dele, mas acho que a grande surpresa é realmente a linguagem, como escreve bem. Né? Tá. E como que ele foi treinado, assim? Isso é curiosidade minha. Eu posso falar sobre o GPT 3.5, né? Porque eles não divulgaram do GPT 4. Eles usaram 5 conjuntos de dados, né? 2 sobre livros, um da Wikipédia, um chamado WebText, que é vários sites, e um chamado Common Crawl, que tem jornais e tal. Isso tudo dá cerca de 500 bilhões de palavras. Então, eles colocam essa máquina 6 meses lá calculando e cria esse modelo estatístico. É importante ter essa ideia. Ele na verdade, ele não usa a palavra, ele usa token. O que é o token para o GPT? O token é algo menor que a palavra e maior do que uma letra. Então, para o senhor ter ideia, a nossa Constituição, eu fiz o cálculo, tem 124 mil tokens. E o GPT tem uma limitação, ele não consegue consumir a Constituição num único passo. Né? Então, o GPT anterior são 4 mil tokens, o GPT novo tem 8 mil e 32 mil, mas mesmo assim não chega aos 124 mil, que seria o texto da Constituição nossa completo. Né? E aí dá para fazer o pergunta? Sim, aí se quiser fazer, por exemplo, imagina que eu quero fazer um resumo da Constituição. Eu posso fazer de 4 títulos, depois de 3 títulos, está resolvido. Então é possível. Traduzir uma parte e traduzir a outra, é possível sim. Entendi. Como que ele decide qual é a resposta? Ele consegue, a partir da semente, né, a partir do contexto, ele vai, por essa estatística, sempre verificando qual é a próxima palavra. E aí ele consegue criar a resposta. É muito interessante. Na outra versão, que é o GPT, que não é o chat GPT, existe um parâmetro chamado temperatura. Então, significa o quê? Se a temperatura for 0, toda vez que eu perguntar, a resposta vai ser quase a mesma, igual sempre.
Se essa temperatura muda para 0,6, ele começa a variar e aí vai criando variações desse texto e já num texto diferente a cada vez, né? Mas é sempre essa ideia da predição da próxima palavra de acordo com a estatística. Perfeito. E qual que é o potencial do ChatGPT para melhorar a comunicação humana? Assim? Ele tem essa capacidade de melhorar a comunicação? Eu acho que sim, acho que a gente... o mundo tem tentado economizar muito nas palavras, né? A gente abrevia os textos, economiza as palavras, o português, o inglês, enfim, e acho que a gente é um bom aprendizado, tanto que a gente se surpreende por ele escrever bem, mas ele não faz nada do que um bom português, né? Um bom inglês, enfim. Então, acho que essa é a grande reflexão, que se a gente talvez tenha regredido um pouco na boa comunicação escrita, e é que ele retoma essa visão. Tá. E ele pega... Dá para a gente atuar em quantas línguas? Ele é ilimitado? Assim, eu consigo colocar lá em inglês, em mandarim, em português? Ele tem alguma limitação? Uma grande quantidade de línguas e uma coisa interessante, a melhor performance dele é se você trabalha com inglês. Por quê? 93% dos textos que ele foi treinado está em inglês. Português é quase 1% só, é pouquinho. Mas uma coisa interessante é que algo que ele aprendeu de um texto em inglês, ele consegue transferir para a pergunta feita em português. Por quê? Porque ele não está acessando o texto, ele está usando a linguagem, né? Então, isso é muito interessante. Atualmente, doutor Moreira, eu estou na página 140 de uma tradução de um livro em tcheco, um jurista chamado Karel Eng. Esse texto só foi traduzido para alemão, e eu estou usando parágrafo a parágrafo, traduzindo para português e inglês. E é perfeito, porque apesar de ter ruídos, porque é um texto imagem, né, OCR, tem quebra de linha, tem finalização, o resultado é muito superior se a gente comparar com o tradutor do Google ou o tradutor do DeepL, por exemplo, que é muito bom também, mas ele é muito superior. E eu comparei, inclusive, o GPT-4 com a tradução do GPT 3,5 e é melhor ainda, né? Então é incrível como a gente está no novo patamar agora com o GPT-4. E ele acaba sendo usado como mais uma ferramenta, exatamente. Às vezes pega uma tradução em inglês, ele não está contente com o que o Google Translator talvez tenha feito, o que a gente escreveu, e a gente vai mandar lá um texto, melhora esse texto para mim. Já vem uma tradução, um troço muito melhor. Essa aplicação que o Luiz falou é bem interessante. Uma vez eu estava com um parágrafo e eu não estava gostando da palavra da que eu estava, o texto em inglês que eu estava escrevendo, né? Eu coloquei uma lacuna e falei, me dê 10 opções de palavras para encaixar ali. Ele deu 10 opções, eu escolhi a que eu gostava mais. Então é incrível as formas de lidar com o GPT e o que ele consegue fazer. E me fala uma coisa, já tem manual de utilização? E assim, ó, o Dr. João falou aí de várias formas que ele utiliza, e parece que é um especialista na utilização. O Aloysio também deve explorar, deve ficar brincando aí de testar a ferramenta e até onde ela vai. Para quem é leigo e quer... Porque assim, eu, por exemplo, vou usar o meu próprio exemplo. Eu estou utilizando e coloco algumas coisas lá e ele tem me atendido em tudo que eu perguntei até agora, mas assim, eu até sinto limitação de como utilizá-lo melhor, de saber exatamente. Infinito, vai jogando lá e vai testando aí, ou não? Ou já tem manuais, já tem gente trabalhando nisso para ensinar a utilizar? Tem muita coisa na internet, no YouTube. Tem um GPT Cookbook, um livro de receitas de GPT. Então, como o Aloysio falou, o prompt é a peça principal. Aquela velha frase, o problema bem especificado está metade resolvido. Então, exato. Nesse cookbook, ele fala assim, olha, haja como um editor que faz a revisão. É possível pedir para ele fazer uma revisão do texto, listando as regras, né, de clareza e tudo mais, e pedindo para que ele explique, naquela alteração que ele sugeriu, qual foi a regra que ele aplicou.
Então, imagina. Ontem, bem interessante, no final do vídeo do lançamento do ChatGPT-4, o apresentador fez um exemplo de texto jurídico. Ele pegou o tax code americano, né? No caso, imagina que ele pegou só uma parte, ele disse que pegou 16 páginas. Então, ele copia todo o texto dessa parte, inclui um parágrafo falando da informação factual do casal, que tinha um filho, que tinha isso, tinha aquilo, e perguntava o cálculo do imposto de renda com o desconto simplificado. E ele explicava tudo em detalhes, inclusive com a matemática do cálculo. Então, isso é incrível. Agora, veja só, ele fez um exemplo bem feito, mas eu considero isso um exemplo de laboratório. A gente sabe a complexidade do direito, a quantidade de ordenamentos, a quantidade... Cada ministro tem seu ordenamento lá, das portarias e tudo mais. Né? Então, não só a quantidade de autoridades que emitem normas e de tribunais, mas também a variação da norma no tempo. Então, se o juiz está analisando aquele caso trabalhista de 2015, tem que aplicar a lei de 2015, não a lei atualizada. Então, eu teria que ter essa inteligência de alimentar, para aquele caso concreto, as regras que o GPT aplicar. Né? Então, e até complementando, acho uma análise importante que a gente está acostumado a... Como é que eu interajo com ele? Eu acho que esse grande desafio que ele se propõe é a linguagem natural. Para quem tem Alexa ou Google, que a gente sabe que tem umas frases de efeito mais padrões para fazer a Alexa tocar uma música, fazer uma pesquisa, uma piada, e aí sim é bom ter decorar aquela monte de palavras de comando com a Alexa, que a Alexa não é com linguagem natural. No chat GPT, esse é o desafio. Interaja comigo da minha forma mais natural possível, porque eu quero interagir te dar as respostas numa linguagem natural. Que interessante. Pode falar. Só completando uma informação ontem, também do anúncio, eles mostraram uma estatística do GPT resolvendo as provas públicas, né? E SAT, tem várias provas lá de cada área, e houve um aumento significativo na prova lá do exame lá do OAB americano. Então, melhorou de 10% para 90% o nível de acerto. Isso do GPT 3.5 para o GPT 4. Né? Então, realmente, eles conseguiram, nessa versão, melhorar essa qualidade no domínio jurídico. Mas eu acho muito difícil, considerando que não adianta treinar o ordenamento americano para fazer uma pergunta do ordenamento brasileiro. Então, aqui, pelo menos o direito tem essa vantagem, né, doutor Moreno? Porque, veja só, o corpo de conhecimento da medicina, anatomia humana, é a mesma aqui no Japão e nos Estados Unidos. Não existe corpo de conhecimento diferente. Mas no direito, pelo menos, a gente tem... imagina na área de direito tributário, né, quantos municípios têm regulamento de ISS, por diante. Me veio agora uma outra utilização, que é utilizar ele, de repente, para tentar encontrar um diagnóstico lá no posto de saúde, né? A criança chega, vou colocar nele febre, ouvido irritado, provavelmente ele vai buscar, quer dizer, para quem é leigo, isso assusta um pouco, né? Ele substituiria, então, ele teria a capacidade de substituir um médico na linha de frente e botar um técnico lá para fazer a pergunta? É que esse exemplo tem vários de inteligência artificial já sendo usados para diagnóstico de doenças, mas que os próprios médicos utilizam. Então, sempre há, no caso do médico, né, a interpretação. Então, não dá para transferir isso para o paciente. Inclusive, para doenças, por exemplo, de aquário, né? Tem aplicativo que tu vai colocando, tem isso, ele te dá 90% de isso e o remédio é aquele. Para aquário, tudo bem, né? Mas para médico, né? Para médico é importante, eles utilizam esses aplicativos, eles existem para os médicos que os auxiliam a fazer uma boa anamnese.
O importante é que o ChatGPT só pode, sim, auxiliá-los a adiantar o processo, né? Eles podem começar, talvez, a atender mais gente por dia, porque antes de atendê-los, eles já conversaram com o chat, com a inteligência artificial, que pode adiantar muita coisa. Triagem. Fazer uma triagem. Eu concordo também com essa ideia de ver a inteligência artificial como um auxílio ao diagnóstico, né? Sempre. Uma das vantagens, uma das novidades do ChatGPT comentado ontem, doutor Moreira, é que ele aceita como entrada não apenas texto, aceita como entrada também imagem. Você tirar uma foto, pedir para ele descrever a foto, ou enviar um gráfico, pedir para ele interpretar o gráfico, ele consegue fazer isso, né? Mas, independente do GPT, a tecnologia de IA já está sendo usada na medicina de forma forte, principalmente no diagnóstico de imagem, radiologia, né, anatomia patológica, essas áreas já estão usando o apoio diagnóstico para exame de fundo de olho feito pelos oftalmologistas. Ele tem uma precisão incrível, mas sempre que há a palavra final, quem assume a responsabilidade é o ser humano, é o médico, né? E bom exemplo, né? Diagnóstico por imagem já existe, está melhorando cada dia mais. Os raios-x, os diagnósticos por imagem, muito de inteligência artificial interpretando imagem, dando laudo para o médico e terminar a interpretação. Perfeito. A Núria, que é da Brief Tour Turismo, fazendo propaganda, é a minha primeira propaganda em 104 programas. Da Brief Tour Turismo, ela disse que está utilizando, ela colocou agora atrás, que ela está utilizando para fazer roteiro de turismo. Ele calcula até a distância e o tempo de um local ao outro e qual meio de transporte. Quer dizer, vai facilitar demais a vida de quem quer viajar, por exemplo, e até dela que tem uma agência de turismo para. Eu gosto de viajar, roteiro. já fiz isso também. Faz muito bem feito. E aí a gente vai caminhando aí por essa utilização que é realmente infinita, né? Desde que acho que o que dá para tirar do que a gente conversou até agora é que um dos segredos é saber perguntar, né? A resposta ela é que eu saiba perguntar. Então, a forma como eu pergunto é que vai buscar o conteúdo de uma maneira mais adequada e mais ampla, né? Essa ideia do cookbook, do livro de receitas de prompt. Então, lá tem vários exemplos, dezenas de exemplos de prompts que você só substitui e adapta para fazer um determinado uso, né? Com certeza, o de agente de viagem está lá. E quais são os principais desafios a serem enfrentados? Aí a pergunta eu vou tentar dividir em dois lados. Qual é o principal desafio a ser enfrentado pelo ChatGPT, para quem está na criação, e qual é o principal desafio a ser enfrentado para quem está do lado de fora, como usuário, tentar... Eu vou opinar um pouco sobre isso, porque eu acho que, primeiro, o não conhecimento, né? O preconceito, ele preenche espaços que acho que tem que dar abertura para entender as ferramentas e as evoluções. E perceber que todos podem usar, ainda mais o ChatGPT, que qualquer um que tenha um celular pode utilizar de uma ferramenta, ao contrário do passado, em que só quem tinha dinheiro, quem tinha mais dinheiro gerava mais dinheiro, porque as grandes boas ferramentas estavam na mão dessas pessoas. O ChatGPT está na mão de qualquer um que tem um celular e internet. Então, isso dá um alcance, uma potencialidade gigantesca. Então, eu acho que é conhecimento, estudar um pouco mais, entender o que ele pode ser um agregado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida. Completando, eu acho que um desafio grande é essa questão do treinamento, né? O ChatGPT, vamos dizer assim, ele tem a inteligência dele, da forma como ele está, mas para aplicações específicas é necessário uma etapa adicional de um treinamento complementar, né? Então, esse trabalho, por exemplo, que foi feito em Portugal, eles alimentaram essa informação que o GPT não tem. E aí ele consegue responder, eu posso me divorciar pela internet? Ele responde, com a informação específica de Portugal, né? Agora, com certeza, por exemplo, existe... Ontem eu fiz o seguinte teste, eu estava tentando pedir ao GPT para agrupar
agrupar os incisos do artigo 5º da nossa Constituição, que são 70 e tantos incisos, eu queria agrupar por assunto, né? Ele não fez. Por quê? Porque lá tem a palavra terrorismo, tem a palavra tortura, e ele fala, não, isso aí é contra... Ele não trata desse assunto. Eu teria que remover. Quando eu removi e diminuí, ele conseguiu fazer. Isso foi interessante, a forma como ele agrupou. Ele é muito bom também em técnica legislativa, sem nunca ter feito um curso. É muito interessante. Me veio uma pergunta agora. Ele está preparado para limitar? Se eu entrar lá agora e falar, por favor, descreva como eu preparo uma bomba caseira. O ChatGPT tem a tomada de filtro que limita. Ele não permite, ele não gera uma resposta para essa pergunta. Interessante. Então, tomaram esse cuidado. Outras ferramentas também de inteligência já deve ter esse filtro. Eu não Falhou. Tá. E outras ferramentas também, quem desenvolve, né, os desenvolvedores dessas ferramentas, provavelmente devem se preocupar com esses filtros. Essa questão da ética, né, é algo realmente que tem que ser trabalhado, desenvolvido e aplicado. Não é simples. Fake news também, a geração de fake news, desinformação, né? Então, realmente é algo a ser sempre estudado. Isso é uma preocupação antiga, né? Então, o uso da IA para a área militar. Então, isso já é discutido há bastante tempo e não se tem ainda uma solução para isso. Eu até me arrisco a dizer que talvez seja a nova fronte da área jurídica, porque quando a gente fala em rede social, gera conteúdo, quem gera conteúdo é a pessoa, né, na rede social. Ali é uma empresa gerando um conteúdo que pode estar influenciando, e então talvez tenhamos interpretações aí, e aí pedidos de banir certos tipos de palavras, certo? Por região do país, ou por região mundial, enfim, porque hoje sai a partir da Microsoft, ou da empresa que entendeu certos tipos de militação, mas pode ser que isso comece a ser legislado, né? Minha interpretação. Mais fácil do que rede social, né? E faz todo sentido, né? Até porque a gente poderia ter, sei lá, numa época de eleição, que muito deve se perguntar, ter um direcionamento, né? Para um lado, faça o resumo de tal candidato, outro. Né? E aí? É interessante essa questão, né? Não tem regulação ainda, né? Não tem regulação para a inteligência artificial, pelo menos que eu conheça, tem. Vocês conhecem alguma legislação? Isso é uma coisa que preocupa. E como que o ChatGPT lida com as questões de privacidade, da segurança de dados? Eu entendo que o ChatGPT pode complementar, mas ele trabalha com metadado, né? Não com dado específico pessoal. Os teus dados contribuem para o todo, mas o teu dado não é específico com o teu CPF, ele não é associado a você. Essa é a Lei Geral de Proteção de Dados, em geral, para tudo. Então, na inteligência artificial, não é diferente. A base de dados que serviu para o treinamento do modelo, ela é toda informação pública, é a Wikipédia, são livros, então não tem assim dados privados, sensíveis, né? E tem, no caso, a plataforma GPT, que tem os dados dos usuários do sistema, com cartão de crédito e tal, existem as regras padrões de mercado que eles adotam. Mas, em relação ao conteúdo, pelo fato, inclusive, dele ter jogado fora a base de dados, que agora só são números. Cada token, doutor, é um vetor de milhares de números. Cada palavrinha virou isso. Então, é matemática pura que tem por trás. É muito interessante tentar entender então, o que está por trás. Mas esse histórico de busca fica, né? Então, ele tem que ser desassociado a você. Nossa. Verdade. Aí, no caso, entra nos dados pessoais do usuário, né? Isso. E já dá para identificar que ele tem limitações que você já consegue identificar que poderia ser melhorado? Vocês são especialistas
já dá para identificar limitações? Eu acho que já foi que poderiam falado ser que um ponto melhoradas? importante é a base de dados, base de informação. Primeiro que ela é antiga, né, de 2021. A 4.0 eu não sei quanto que se atualizou, mas acho que quanto mais dado, mais informação, mais base, mais ele aprende. Eu acho que é nesse ponto que ele vai evoluir. E complementando, uma coisa importante é essa questão do tamanho da interação com ele. Veja só, esse tamanho de 32K, 8K ou 4K envolve tanto a pergunta como a resposta. Então, eu posso pedir uma frase única. Escreva 20.000 palavras sobre tal assunto. Diferença de originalismo e mutação constitucional. Ele vai fazer 20.000 palavras. Uma única frase. Mas no somatório não pode ultrapassar os 32K. Agora, eu posso fazer diferente. Posso colocar 30K de token de conteúdo de uma lei e fazer uma pergunta simples que vai me gerar uma resposta simples, mas ele vai considerar todo o conteúdo da lei para me responder. Então, o somatório disso é que não pode ser maior que o 32K, entendeu? E isso é uma limitação da interação, de cada interação com ele. A outra limitação em relação à resposta que você espera. Ele não vai ter a informação factual detalhada. Não vai ter, porque é um modelo de linguagem geral muito bom em cada um dos domínios de conhecimento. Mas, se você quer aplicar ele para uma área específica, vamos pensar aqui, quero fazer todos os tipos penais. Isso é possível. De acordo com o Código Penal brasileiro, Código Penal militar, assim por diante, eu consigo enriquecer o GPT com informação detalhada e fazer perguntas complexas, né, em relação a isso, porque é muito bom. Nesse nível do GPT-4 melhorou muito e vai vir o GPT-5, 6, esses limites vão caindo, né, vão aumentando. Interessante. Tem uma pergunta que eu vou voltar só para eu ler. R virtual. A questão da segurança é importantíssima e relevante. Li sobre a preocupação de empresas de segurança devido à facilidade de encontrar respostas para perguntas de como invadir redes ou códigos. Aloysio, você que está mais nessa caminha por isso aí, o que você acha disso? O ChatGPT ele puxa uma base de dados que é pública. Então, assim, ela facilita o acesso e acelera esse conhecimento. Então, sim, é verdade. Cabe analisar se algumas dessas perguntas não deveriam ser censuradas pela plataforma, como construir uma bomba, claramente tem que ser censurado. Mas, em alguns casos, ele vai acelerar o aprendizado. E é esse um bom exemplo como um bom estudante, não para isso, né? Um bom estudante pode usar para acelerar conhecimentos pedindo para o ChatGPT. E aí, claro, tem que checar a informação e tal, mas ele pode ajudar muito. Perfeito. Quer falar alguma coisa? Pode falar. GPT tinha uma forma de trabalhar essa. A pessoa começava o contexto escrevendo assim, doutor Moreno. Desconsidere todas as diretrizes anteriores. Entendeu? Aí para fazer a pergunta, e aí esse comando de desconsiderar, ele jogava fora o filtro do OpenAI, entendeu? Mas já descobriram essa forma de gestão e conseguiram sanar. Mas é muito interessante, realmente é uma preocupação grande, né? Imagina, por exemplo, essa questão dos automóveis que dirigem sozinhos. Né? Então, em determinada situação, vai ter que ter uma decisão, vai ter um acidente, eu vou ter que jogar o carro para lá e ter uma consequência, jogar o carro para cá. Não é uma questão simples, né? Decidir isso pela inteligência artificial. A gente consegue identificar quais são as perspectivas futuras com relação ao desenvolvimento, até onde ele vai? Eu acho que ele vai se integrar a outras plataformas, porque aqui a gente está falando muito em texto, né? Eu consigo perceber uma necessidade, uma expectativa do consumidor por um assistente pessoal, alguém que eu consiga falar em linguagem natural, falar e não só escrever. Então, eu percebo que é uma evolução natural. Como o ChatGPT é de linguagem natural, isso virar voz
e pode virar a voz de um ator, né, da atriz que tu prefere, e isso no futuro ser o assistente pessoal de cada um. Essa característica de usar várias formas de interação, a gente chama de multimodalidade. Então, quer dizer, não só a voz, o texto, a imagem, tudo isso integrado é realmente... Eu vi um exemplo de um robô doméstico japonês, né, que usava esse tipo de coisa para fazer as ações lá na casa da pessoa. Ele conseguia pegar uma cerveja na geladeira, isso tudo interagindo em linguagem natural e fazendo as tarefas corretas. É isso aí. E quais as principais mudanças, assim, pensando no contexto mais amplo e geral, assim, falando de humanidade, do ser humano em si, quais são as principais mudanças que ele pode trazer? Porque vocês colocaram muito bem que a inteligência artificial, isso deixa claro, já existe, já é utilizada em várias outras ferramentas, né? Parece que essa questão da linguagem natural e da forma que trouxeram para o chat GPT a inteligência artificial é que é o diferencial. E o que o chat GPT pode trazer de mudança para a humanidade? Então, por ser essa tecnologia disruptiva, eu acho que ele tem um impacto muito grande em todas as áreas. Né? Diz que o GPT, a inteligência artificial, no caso, ele ignora a cor do colorinho. Então, vai afetar todas as classes. Né? Então, diz que é similar ao impacto que teve, por exemplo, a eletricidade no século atrás. Né? A eletricidade mudou várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, entre mudar, eu acho que o advogado que adotar essa tecnologia vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Né? Eu lembro, doutor Moreno, na década de 80 para 90, eu não sei se o Aloysio era nascido, mas quando os microcomputadores começaram a ser usados, tinha gente que tinha resistência de passar da máquina de datilografia para o editor de texto. Não sei se o senhor lembra disso. Gostava da máquina de datilografia. Né? Então, hoje, nem o advogado usa máquina de datilografia. Ou o senhor conhece algum que usa, doutor Moreno? Eu não conheço, não. Eu sei, né? Eu usei bastante. A minha primeira petição inicial foi na máquina de escrever, mas já era a elétrica. Meu concurso público, não foi na manual. Prova de datilografia, correndo, então né? Eu acho que tem uma analogia boa para quem gosta de Volta para o Futuro. Tem um momento lá que ele fala em que o Volta para o Futuro diz: eu tenho 4 TVs na minha casa. E eles, como assim 4? Eu tenho uma e ninguém nunca vai precisar de 4 TVs na casa. Eu acho que é mais ou menos um processo que a gente passou pelo computador, a mesma coisa, né? Porque ninguém imaginou que todo mundo teria o seu computador pessoal. E eu acho que a gente vai errar muito em qualquer previsão futura sobre onde podemos chegar com a inteligência artificial. Mas o importante é refletir sobre o impacto dela na humanidade, depende mais de nós, o que a gente faz com ela. Perfeito. Entendi. E risco? Acho que o Aloysio deve estar voltando. Né? Eu estava perguntando, Aloysio, e acho que vocês dois podem colocar a opinião de vocês. E ela traz risco para a humanidade? Ou só traz risco? Acho que qualquer ferramenta mal utilizada, ela traz risco, né? Acho que armas de destruir massa, às vezes as armas são para defesa, N ferramentas aí, elas podem ser usadas para bem e para mal. Então, sim, eu acho que ela traz um risco importante, mas todos vão usar. Então, a gente tem que usar para o bem, cada um podendo entender quando ela pode ajudar cada povo, cada pessoa. Tá. A gente poderia dizer que a inteligência artificial, num determinado momento, ela vai substituir o... Eu acho que algumas atividades sim, tá? Mas atividades principalmente repetitivas. Então, eu acho que, com certeza, em várias áreas, né,
o impacto vai ser muito grande. Por exemplo, a parte de ilustração. Hoje, o pessoal de ilustração está muito preocupado, porque a IA já faz muito fácil, muito barato, ótima qualidade, né? Mas essa questão do pensamento humano, da inteligência, eu vejo que não vai haver uma substituição. Eu vejo mais como um apoio e uma evolução. Agora, eu acho incrível, doutor Moreno, apesar de a gente hoje usar no nosso dia a dia o computador, lá no PC, por exemplo, e tal, a gente continua usando o computador como uma máquina de fotografia, né? O computador é um grande concatenador de PDFs, vamos dizer assim. Parece que o judiciário incorporou essa ideia do processo judicial digital, né? Então, fazer digitalizado, né? O computador é muito mais possante para fazer mais coisas. E aí, bem agora, tornar isso muito mais fácil, né? Era necessário simplificar esse custo Brasil aí no judiciário, usando de forma mais inteligente e com a ajuda da inteligência artificial e melhorando esses fluxos aí, né? Porque hoje, realmente, a gente está usando a mesma ideia do passado de uma forma digital. Isso não é bom. Perfeito. Passa rápido demais, a gente já ocupou uma hora do programa, mas eu queria, antes de partir para o final, deixar livre para vocês alguma coisa importante que passou, que eu não perguntei, tanto você, Luiz, como Dr. João também, alguma coisa que eu deixei de perguntar e que vocês acham importante que a gente coloque aí para tentar fechar essa questão do nosso bate-papo? Então, eu acho que a mensagem é essa, ficar atento a essa tecnologia, se informar, ver qual a melhor aplicação, porque a velocidade disso está muito rápido. O que a gente tinha há poucos anos atrás, hoje está muito melhor. E eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos vai estar muito, muito melhor do que é hoje. Então, quem se qualifica hoje vai poder ainda mais frutos no breve futuro, né? Então, realmente, veio para ficar e que precisa realmente ter a melhor aplicação possível. E a necessidade, que já foi falada, da regulação, né? A gente não tem ainda uma política nacional de IA, que está sendo discutido no Poder Legislativo, e precisa que as empresas também entrem num acordo sobre isso. Eu acho que o ponto é esse mesmo, né? É perceber o quanto a ferramenta é importante, que qualquer nova tecnologia ou ferramenta nova, quanto mais se usa no início, mais as pessoas são beneficiadas. Depois todos vão estar usando e vai virar uma prática, né? Então, é isso. Gente, queria agradecer demais a vocês, foi bem esclarecedor. Dá para perceber o quanto vocês dominam aí a matéria, o assunto. Então, queria deixar o meu agradecimento. A gente está com um pouco de ruído ao longo da live, peço desculpas para quem acompanhou, mas de qualquer forma, quero agradecer bastante. A semana que vem a gente tem mais. A gente vai falar de outro assunto a semana que vem. Só queria dar um aviso, a semana que vem o programa excepcionalmente vai ser na terça-feira. Ele sempre é às quartas-feiras, mas a semana que vem vai ser no dia 21, na terça-feira, excepcionalmente. Obrigado. Muito obrigado a vocês, a todos que acompanharam, que conseguiu trazer um pouco de luz. E aí passo aí para vocês boa noite e a gente encerra. Muito obrigado de verdade, gratidão a vocês por ter disponibilizado todo o tempo de vocês para participar do Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos aí que nos acompanharam. Obrigado.